Vão sem correr, tá? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Meus amados irmãos, nós vamos nessa oportunidade, glória a Deus, vamos estar meditando na palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, vamos ler os primeiros 19 versículos do capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu São João. Nós vamos estar falando um pouco sobre o preço de uma chamada, ou o preço da chamada. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, que é o mesmo mar, o quê? Tem 3 nomes pelo menos, né? E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, isso é 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou:
Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Eu ainda queria que nós lêssemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, por favor. Primeira carta de Pedro. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim, no capítulo 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de terdes, o quê? Sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de, vamos falar junto aí? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o preço de uma chamada. E alguém pode pensar assim, mas uma chamada é só para ser pastor, para ser missionário, para ser obreiro. Nós não entendemos assim. Eu acredito que todo cristão verdadeiro, ele tem duas chamadas. A primeira chamada é a chamada para a salvação. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas a segunda chamada nós recebemos é a chamada que nos manda ir. Ide por todo mundo. Ele não faz distinção se é pastor, se é obreiro, se é missionário. Ele não faz distinção. Todos nós, eu acredito naquilo que Lutero falava, todos nós temos uma chamada. Para Lutero, a chamada para evangelizar é uma chamada universal, é uma chamada total. Todo crente tem uma chamada para falar de Jesus para outras pessoas. Todo crente tem esta chamada. E nós nos lembramos da primeira vez que Pedro teve um contato com o Senhor Jesus Cristo, e nessa primeira vez, o Senhor Jesus Cristo o chamou. Nós vamos falar um pouco nesse sermão sobre a vida de Pedro, um sermão que eu poderia dizer biográfico, que vai estar relatando um pouco daquilo que foi a vida do apóstolo Pedro. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram escritas para o nosso proveito. E nós sabemos que Pedro foi uma figura distinta no Evangelho, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele foi uma pessoa que teve um destaque muito especial por causa do seu temperamento, por causa das suas atitudes. Muito bem presente em todos os 4 evangelhos, a figura de Pedro, e começa justamente no seu primeiro contato com o Senhor, quando eles tinham pescado, não tinha dado certo aquela pescaria, estavam ali lavando as redes, e o Senhor Jesus Cristo, para falar para a multidão, pede emprestado o barco de Pedro, e eles ali ouvem aquele sermão por parte do Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor termina de dar aquele sermão, aqueles ensinamentos, Ele dá ordem aos discípulos para lançar a rede. Vocês conhecem muito bem esta passagem, quando Pedro diz, mas nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Ele disse, não, mas faça o que eu estou dizendo, e Pedro diz, sobre tua palavra, nós lançaremos a rede. A gente percebe que Pedro é uma figura
como o próprio Senhor Jesus Cristo fala ali com ele no versículo 13, por ali, dizendo: olha, antes você ia onde você queria, né? E Pedro tem esse tom de humanidade, de resolver as coisas no braço, de dar uma solução imediata para o problema, sem pensar muito, muitas vezes, né? Com aquele temperamento dele, muitas vezes precipitado, afobado, querendo resolver as coisas do seu jeito, do seu modo. E o Senhor Jesus Cristo vem ensinando para Pedro uma lição que ele precisava aprender, e parece que aprendeu, porque nós vimos ali aquela carta já escrita por ele, que o próprio Senhor, o Rei da Glória, depois de nós termos sofrido um pouco, né? Ele fala assim para amenizar, porque ele sabe, conhece e conhecia muito bem a história dele, há de nos aperfeiçoar, não é? Há de nos fundamentar, né? De fortificar, de firmar. Então, ele está contando a sua própria história aí deste versículo. E o Senhor Jesus Cristo, dando a ordem, eles lançaram a rede, e naquele mesmo instante eles lançaram a rede e pegaram muitos peixes a ponto do barco ir quase a afundar. E eles ficaram impressionados com aquilo, e Jesus Cristo disse: olha, da agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Vocês não vão estar mais pescando peixes, eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. E não era só os discípulos, aqueles que seguem a Jesus são pescadores de homens. Eu queria que nós disséssemos nesta noite: eu sou pescador de homem. Amém, porque às vezes a gente fica pensando que é só os pastores, né? Que é só os missionários, mas a gente precisa se identificar com essa chamada universal. E Pedro recebeu aquele convite e seguiu ao Senhor Jesus Cristo, abandonou o barco e seguiu. E assim muitos fatos foram acontecendo em que Pedro se destaca. Nós vimos ali em Mateus no capítulo 16, quando Jesus pergunta: o que diz o povo ser o Filho do Homem? E havia muitas opiniões ali: tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. E ele diz: mas vocês, eu quero ouvir de vocês, o que é que vocês dizem que é o Filho do Homem, ou quem é o Filho do Homem? E Pedro abre a boca ali, né? Pedro estava sempre querendo falar, e diz: tu és o Filho de Deus, ou tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E Jesus viu que não foi uma revelação que ele fez por intelecto humano, não caberia uma outra explicação ali, senão aquela que Jesus deu. Ele disse: olha, você não falou segundo a sua própria mente, mas o Espírito de Deus revelou isso para você, Pedro, e por isso eu te digo, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Pedro está sempre tomando a dianteira. Quando Jesus estava falando sobre perdão, Pedro pergunta: quantas vezes então eu devo perdoar? Porque parecia que o coração de Jesus era meio mole, né? Assim, de querer perdoar. E Pedro parece que estava meio chateado e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Pedro dá um número para definir a quantidade de perdão, e Jesus diz para ele: não só 7, mas 70 vezes 7, querendo dar um número infinito para o quanto nós devemos perdoar. Quando em um dia que eles se apartaram do Senhor Jesus Cristo e foram navegar para o outro lado, eles estavam em uma grande tempestade, e o Senhor Jesus Cristo vem andando sobre as águas, e eles dizem: é um fantasma. E Jesus grita de lá: não é um fantasma, sou eu mesmo. E quem é que vai pedir a Jesus para vir andando sobre as águas? Pedro. Olha, se és tu, Senhor, faz com que eu vá andando sobre as águas. Inusitado, né? Diferente, explosivo, expansivo. É uma pessoa que vai ocupando os espaços, uma pessoa que vive e muitas vezes age por impulsos também, não é? E assim era a vida de Pedro no ministério de Jesus Cristo. Chegou um tempo em que Jesus Cristo estava falando da recompensa sobre aqueles que seguiriam a Ele,
E ele faz uma pergunta: que recompensa nós teremos porque temos deixado tudo, filhos, mulheres, para te seguir? Que recompensa teremos? E Jesus diz: 100 vezes mais aqui, em terras, amigos, posses e, por fim, a vida eterna. Então Jesus vai dando resposta para Pedro e amenizando aquela busca, aquela explosão. Acontece que vai passando o tempo, o Senhor Jesus vai ficando famoso, e o Senhor Jesus começa, na sua última semana, a andar não mais publicamente, e prepara uma ceia para a comemoração da Páscoa, que iria chegar. Nós falamos aqui, acho que terça-feira, né? Não sei se daria tempo da gente abrir isso aqui, que muitas vezes a gente pensa que Jesus morreu em uma sexta-feira, e se Jesus morreu em uma sexta-feira, a Bíblia não diz que era uma sexta-feira, a Bíblia diz que era a preparação de um sábado. Quem já leu aqui que era uma sexta-feira? E por que a gente fala que era uma sexta-feira? A Bíblia fala que era a preparação do sábado, não é isso? Quem estava aqui terça-feira ouviu uma explicação um pouco sobre isso. Na verdade, Jesus morreu em um sábado, que significa um feriado de Páscoa, mas não exclusivamente em uma sexta-feira. Bem provável que ele morreu em uma quinta-feira, porque vocês se lembram que algumas vezes ele falou que estaria no seio da terra quantos dias e quantas noites? 3 dias e 3 noites. Então é bom a gente compreender isso. Poderia na semana judaica ter 2 sábados, se acontecesse um feriado, Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste, é considerado um sábado. Então poderia ter 2 sábados numa própria semana, ou em uma mesma semana. E Jesus, é bem provável que ele morreu em uma quinta-feira, porque ele morreu um dia de Páscoa, provavelmente esse dia de Páscoa caiu em uma quinta-feira, porque senão ele não passaria, como ele falou, 3 dias e 3 noites no seio da terra. E o nosso mestre não mente. Nosso mestre não mente. Então, a Bíblia não fala em nenhum lugar que ele morreu na sexta-feira, diz que ele morreu na preparação de um sábado. Agora, o problema nosso é que quando fala em um sábado, que era a preparação do sábado, a gente pensa que é o sábado da semana, e não é. Qualquer feriado judaico é um dia de descanso, e dia de descanso chama-se Shabat, tá? E por isso a nomenclatura de sábado, por causa da tradução do Shabat, mas poderia ter 2 dias de descanso, poderia ter o sábado e poderia ter uma festa. Não é assim conosco? Um domingo, mas tem um feriado no meio da semana, é um dia de descanso, tá? Então, ele vai passando por aqueles dias de preparação para a sua morte, e ele, sabendo que o Pai já tinha o glorificado, estado com ele, diz que ele prepara uma ceia com os discípulos, e naquela ceia ele vai lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega próximo de Simão Pedro para lavar os pés de Simão Pedro, ele diz: não, o meu não, fora de mim de permitir que o Senhor faça uma coisa dessa. Quer dizer, o Senhor é o mestre. E Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo você não compreende agora, você não entende agora, mas vocês vão compreender, porque se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o exagero de Pedro outra vez: lave não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Aí Jesus tem que ensinar ele outra vez: é só os pés, Pedro, as mãos e a cabeça já está limpa. Amém? Então, tem muito de homem em Pedro, tem muito de humanidade em Pedro. Ele quer fazer a obra de Deus com o ímpeto dele. E eu gostaria de começar falando aqui, meus amados irmãos, que nós queremos fazer a obra de Deus muitas vezes, mas muito com o nosso ímpeto humano, com o nosso intelecto humano, com a nossa vontade humana. Mas, pastor, é ruim querer fazer a vontade de Deus com a nossa vontade? Quem deseja o episcopado, é excelente coisa desejar. Mas quem vai fazer cumprir o chamado em nós é descansarmos no poder de Deus. Pastor, então eu vou ficar parado. Não, não é isso. Existe um trabalho de parceria. O diabo, ele procura de todas as formas
atrapalhar o seu chamado, atrapalhar o seu ministério, bloquear a sua jornada. Mas, pastor, não é só os pastores que sofrem isso, não? Não. Todos nós fomos chamados para um ministério. Quantos crentes hoje estão parados dentro de casa, retraídos, covardes, desiludidos com a fé, achando que Jesus falhou com eles, quando que o problema foi que eles acharam que poderia fazer a obra com as próprias forças. Não identificaram que tem um adversário, que tem um inimigo que quer fazer os filhos de Deus prostrarem. Vocês se lembram que quando Jesus começou a falar, depois de cear, começou a falar para eles, olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser entregue aos malfeitores, e Pedro diz, olha, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, não só para ser preso, mas até a morte. Ele queria dizer que nele existia um diferencial, que ele, mesmo que os outros, ele chegou a falar, te abandonem, mas eu não vou te abandonar. Quer dizer, o meu amor para contigo é maior do que o amor desses outros aí. E se for necessário, não só ir para a cadeia contigo, mas até para morrer eu estou pronto, eu estou preparado. E qual foi a palavra do Senhor Jesus para Pedro? Pedro, o diabo pediu para peneirar a sua vida. Quer dizer, o diabo pediu para bagunçar contigo. E eu roguei ao Pai por ti, para que não permita. E eu te digo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aconteceu que Jesus foi preso, e na prisão de Jesus, uma figura se destaca ali, quem é? Pedro, outra vez. Pega uma espada, não sei onde ele arranjou, né? Pega uma espada e corta a orelha do soldado do sumo sacerdote. E Jesus manda ele embanhar a espada, e diz para ele que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E cura a orelha daquele soldado. E Jesus vai preso, é levado, passa a noite ali na casa do sumo sacerdote sendo interrogado. E Pedro vai acompanhando de longe, mas se mete por ali também. E vocês se lembram que tinha um braseiro, não era isso mesmo? Tinha um fogo aceso ali, e ele estava se aquentando. Jerusalém, muitas vezes, a gente pensa que é muito quente, mas não, Jerusalém chega a nevar muitas vezes. E à noite é mais frio ainda. E ele está ali se aquentando, vem uma criada e diz, olha, na verdade você é um deles, porque o seu sotaque não nega. E ele diz, não, eu não conheço. Vem uma outra mulher e diz, olha, sem dúvida, você é um deles. E ele diz, não, eu não conheço esse homem. E depois vem uma outra pessoa e diz, olha, pelo jeito, você também é de lá da Galileia. E diz que ele começa a blasfemar, e a xingar, e a negar que conhece o Senhor Jesus Cristo. Diz que naquele instante, o Senhor Jesus Cristo dirige o seu olhar. Eu não quero nunca ser olhado daquele jeito. Eu não sei o que foi que aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu ali, naquela olhada. O fato é que Pedro sai dali e diz a palavra que ele chora amargamente. Quase que Pedro faz a mesma coisa que Judas fez, em termos de dar cabo da sua própria vida. Mas Deus é misericordioso, Cristo já tinha intercedido por ele. E o fato é que o Senhor Jesus Cristo é crucificado, ao 3º dia ressuscita, e manda um recado por um anjo para os discípulos. Olha, diga a eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Eles deveriam ter um ponto de pesca muito especial. E nós vimos ali que quando eles sobem para a Galileia dista de Jerusalém aproximadamente 100 quilômetros.
É uma jornada longa, não é tão pertinho, é Salvador Feira. E enquanto Pedro chega ali, ele esquece de tudo. Como alguém que caiu da fé. Irmãos, eu estou falando sobre isso aqui porque as decepções dos últimos dias são enormes. As decepções que muitos dentro da igreja vão passar e têm passado são enormes. Vocês se lembram que Jesus lá atrás disse a Pedro que Pedro deixaria de ser pescador de peixes para ser pescador de quê? De homens, de almas. E bota aí o versículo 3 para nós vermos o que é que acontece. Irmãos, orem por vossa liderança, meus amados irmãos. A liderança tem um papel muito importante. E veja o que acontece aí no versículo 3 do capítulo 21 de João. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Vai pescar o que, Pedro? Peixe. E é interessante que, se nós não percebermos, passa despercebido, verdadeiramente, o que acontece aí, porque eles tentam pescar a noite toda e o que é que acontece? Não apanha nada. Alguém estava torcendo contra. Alguém estava dando uma lição para ele. Quem era? Jesus. Será que o nosso mestre é poderoso, irmãos? Será que ele ainda está dominando sobre a sua igreja? Será que ele ainda tem um controle sobre sua vida? Será que o que está acontecendo com você agora não está dentro da permissão dele? Porque há um preço, meus amados irmãos, para pagar dentro da nossa chamada. Eu quero deixar parado aqui, e eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu quero ser bem breve. Nós, no ano de 1990, bolinhas, né? 97, né, que a escola incendiou. 98, nós estávamos... O Senhor já tinha falado conosco de servirmos como missionários, e eu achava que nós íamos para a África, porque nós já tínhamos alguns contatos com a África. Eu pensei que eu ia ser missionário na África, e meu coração palpitava pela África, e eu dizia: vou servir ao Senhor na África, eu sei que eu tenho um chamado e eu vou para lá, né? Coisa de Pedro, coisa de homem, porque Deus, quando chama, Ele tem um tempo e Ele tem um lugar, né? Ah, mas pastor, qual é o meu chamado? Começa dentro de casa, começa com a família, evangelizando os filhos, ensinando a palavra. Depois, se Deus dá uma oportunidade com o vizinho, convida ele, vamos ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Então todo crente tem uma chamada, e eu achava que, já que Deus tinha me falado de chamada internacional, eu pensava que eu ia para a África. E um dia o pastor da nossa igreja estava programando uma viagem, e eu disse: olha, pastor, eu tenho muita vontade de ir na África para conhecer o campo, e eu quero ir nessa viagem também. Ele disse: olha, vai ser ótimo, porque você conhece inglês e pode nos ajudar na tradução e tal. Eu disse: é uma boa ideia. E programamos tudo naquela escola dominical, e fomos almoçar na casa de um irmão que nos convidou para almoçarmos na casa dele. E naquele dia, terminei de almoçar, recebi um telefonema: olha, a escola de vocês pegou fogo. O fogo já acabou com tudo. Tem uns 5 ou 6 carros de bombeiro aqui tentando apagar o fogo e não consegue. Então nós tínhamos comprado material, perdemos, virou cinza. Tiramos ali 3 caminhonetes de cinza. O corpo de bombeiro praticamente nada pôde fazer com aquele incêndio. E naquela noite foi uma noite muito horrível para a gente. E eu fiquei até 3 horas da madrugada, naquele dia, orando a Deus, dizendo: eu não entendi nada, Senhor. Quer dizer, o Senhor vem me chamando para eu sair para o campo missionário. No dia que eu defino sair para visitar o campo, o Senhor permite, exatamente nesse dia, o Senhor permite que aconteça algo assim. Isso pode esmorecer qualquer pessoa, decepcionar qualquer pessoa. Esse Deus é verdadeiro mesmo? Será que esse Deus está vivo mesmo? Será que esse Deus está agindo na nossa geração, nesse tempo? Será que esse Deus tem alguma coisa realmente programada como nós pensamos? Ah, isso é balela, né? A gente começa logo a colocar de lado os planos, porque não deu certo, porque o homem é assim. E eu fiquei até 3 horas da madrugada orando e perguntando a ele, não entendi nada, eu só orava isso.
eu não entendi nada. E ele não me respondeu muita coisa. 3 horas da madrugada eu ouvi ele falar ao meu coração: você ainda quer ir para a África? E eu loucamente disse: quero sim. Com o nosso Deus, irmãos, grandes possibilidades. Deus não é homem. Deus não é homem. E ele disse, aí quando eu disse quero sim, ele disse: acorde Diná e pergunte a mesma coisa para ela. E eu acordei Dina com muita dificuldade e perguntei para ela: olha, o Senhor está me mandando perguntar a você, porque vai uma dica aqui para os casais, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não vá na conversa de que em sua casa quem manda é o homem, quem manda é a mulher. Para Deus, todos são iguais diante dele. Não tome nenhuma decisão sem diálogo, sem acordo, pelo amor de Deus. Que haja sempre acordo no seu relacionamento. Não tome decisão sozinho, porque você agora não é sozinho, você agora são os dois uma só carne. Então converse, dialogue, faça planos, mas não faça planos separados, faça planos em conjuntos. E eu perguntei para ela, o Senhor me mandou perguntar para você, se você continua no propósito de ir para a África. Ela disse: sim, eu estou no propósito sim de ir para a África. Doido igual o marido, né? E quando ela terminou de dizer isso, ele falou no meu coração: então vocês vão. E nós tínhamos assim um certo número de pessoas que estavam inadimplentes, e quando eles viram o que aconteceu, eles vieram quitar suas dívidas. E nós conseguimos, até chegar o dia da viagem, compramos passagem, pagamos nossas despesas. Eu não fiquei escorado na igreja para que a igreja pagasse para mim. Viajamos para a África, paguei todas as minhas despesas de estadia, de alimentação, reformamos a escola e o ano iniciou tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O nosso Deus é um Deus de provisão e de providência. Diante das dificuldades, meus amados irmãos, não esmoreça, porque existe um preço para o chamado, e o preço para o chamado não é só para o pastor ou para o missionário, é para todos nós. Pense agora quantas pessoas que você conhece que esmoreceram na fé. Quantas pessoas? Por uma experiência negativa, por um não, por uma decepção, esmoreceram. Mas irmão fulano era tão ativo na obra, totalmente dedicado ao Senhor, uma alegria em servir, e de uma hora para outra, vou pescar. Pedro, peraí, mas não foi o Senhor que falou com você que você não seria mais esse tipo de pescador? Que você seria pescador de homem? E olha a responsabilidade de um líder. O que é que os outros fazem também? A gente vai também. Mas o Senhor está tomando conta dos seus pescadores. Aleluia! Oh, aleluia! E Jesus preparou um banquete para eles, um banquete de alimento físico, material, mas também preparou um banquete espiritual. Providenciou peixe, amém? Deixou eles com a barrigazinha já, né, bonitinha, bem alimentados. Depois que já tinham comido, então Jesus olha para Pedro e pergunta assim para Pedro: Pedro, você me ama? Presta atenção no cenário, irmãos. Eu fico apaixonado, eu fico fascinado com a forma que o Senhor Jesus Cristo faz. Porque para ele preparar aquela janta, ele acendeu um fogo, ele acendeu um braseiro. Se lembra de um braseiro? Se lembra? Foi na beira de um braseiro que 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus prepara o cenário ali. E talvez Jesus, olhando para o fogo assim, talvez não estivesse tão olhando para Pedro, mas olhando para o fogo, como quem diz: tu te lembra, Pedro? E ele faz uma pergunta. Irmãos, o que nós falamos com os lábios, a gente fala um monte de coisa. A gente fala um monte de coisa.
Mas Jesus está interessado naquilo que está lá dentro do nosso coração. Ele quer que a gente tenha uma percepção real de quem somos nós. Ele quer nos colocar no lugar que nós precisamos nos encontrar. Quem somos nós? Nós não somos semideuses. Se Deus nos usar, nós faremos coisas extraordinárias, mas é de acordo com o poder de Deus. Mas enquanto não, somos homens frágeis, susceptíveis a tantas fraquezas, a tantas quedas. E ele ali, provavelmente olhando para aquele fogo, ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros, se lembra? Mesmo que eles te abandonem, eu não te abandonarei. Só que a pergunta de Jesus Cristo é: tu me amas? Ele usa ali a expressão máxima do amor, que é agape. Quer dizer, agape é o amor de Deus, é o amor perfeito. Você me ama com um amor perfeito, divino? E Pedro, pela primeira vez, responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Só que Pedro não ousa responder esse te amo com a mesma expressão agape, mas ele usa a expressão fileus. Eu gosto do Senhor. E o Senhor Jesus pergunta a segunda vez. Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Mas a expressão de Jesus é agape, é o amor perfeito. E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não responde com um amor perfeito. É como se diz: sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Pela terceira vez, o Senhor Jesus Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor quer olhar o que está no profundo dos nossos corações. Se você já tem o amor de Deus em seu coração, se Ele colocou em seu coração uma paixão pela obra e pela evangelização, não suplante isso, não sufoque isso, deixa que aflore este amor, mesmo que não seja um amor tão perfeito assim, mesmo que não seja um amor tão grande, mas Cristo quer tratar com o verdadeiro você, com o verdadeiro eu. Ele quer que a gente olhe para dentro de nós e veja o que é que realmente nos traz prazer neste mundo. O que é que realmente nos traz alegria neste mundo? Será que temos alguma outra realização maior do que amarmos o Senhor? Ele quer que a gente, nesse instante, façamos uma análise. Porque quando nós começamos a nos questionar o que alguém fez contra nós, o quanto alguém nos entristeceu, o quanto alguém nos moeu, nos machucou, não, vamos parar com isso, porque existe um amor, existe uma vocação, existe uma chamada que é mais forte do que tudo isso. Eu me lembro da palavra de Kathleen Kuma, não, a Corin Timbun. Ela dizia: não existe um poço fundo que o meu Senhor não seja mais profundo ainda. Não existe uma ferida grande que o meu Deus não possa sarar. Porque o valor de uma chamada, o valor de servir ao Senhor não se compara a nada deste mundo. A nossa vocação é o que nós temos. O amor pelo Senhor é o que nos pertence de maior valor enquanto vivermos neste mundo. E por 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus, para sarar Pedro, por 3 vezes, pergunta a ele: você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: já que é assim, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz lembrar ele: olha, quando você era mais moço, como quem diz assim, vamos transliterar, não é? Você fazia o que você queria, você só ia para onde lhe dava na teia, como a gente diz aqui na Bahia, você falava o que você queria, você dizia desaforo para quem você queria falar, você se desabafava da forma que você queria desabafar, você tratava como se você tivesse realmente o controle de todas as coisas.
mas agora você está vendo que você não tem controle de nada. E ainda vou dizer uma coisa para você, quando você ainda for mais velho, outros vão te cingir. Todos nós sabemos que Pedro morreu crucificado, como o Senhor Jesus morreu. A chamada, meus amados irmãos, tira de nós o que temos de humanidade, não em termos de nos tornarmos desumanos, mas tira o que temos de humanidade, daquilo que pensamos ser nosso direito, daquilo que pensamos que podemos fazer com a nossa força e com o nosso intelecto. O Senhor está pronto para nos dar lição, para nos deixar pescando a noite inteira sem pegar um peixe sequer, para frustrar planos que Ele não estabeleceu, para definir uma nova vida para nós. Estamos prontos para esse chamado? Não sejamos covardes, que não venhamos a esmorecer diante da primeira dificuldade. A gente tem passado por tantas complicações. Eu estava ouvindo um pastor pregando, e ele praticamente estava dizendo desaforo para a igreja. Olha, se você está vendo algum erro dentro da igreja, alguma coisa por fazer, não pense que ninguém vai fazer por você não. Faça, porque se você descobriu, faça. É obrigação sua fazer. Porque não tem aqui empregado, olha só, né? Não existe aqui empregado seu. Porque se Deus abrir os seus olhos para você ver alguma coisa que precisa fazer, é você que tem que fazer. Você foi chamado para ser servo. E ainda dizia assim: se você não for assim, não serve para estar aqui com a gente. E muitas vezes a gente precisa entender isso. Nós fomos chamados para sermos servos. Se descobrimos alguma coisa que está por fazer, por que não fazer? Por que botar a culpa no pastor, ou por que botar a culpa em outro membro que ele deveria fazer, quando que nós fomos quem descobrimos? Então vai viver como um rei, né? Alguém que precisa ser atendido nos seus reclames. Não. Qual é a tarefa que Deus te chamou? Cumpra. Cumpra. Cumpra o seu ministério. Porque depois de sofrer um pouco, o Senhor vai nos firmar. O Senhor vai nos aperfeiçoar. O Senhor vai nos fazer seguir a Ele. E é isso que Jesus fala no final: segue-me. Aí Pedro entendeu o lava-pé. Aí Pedro entendeu 70 vezes 7. Aí Pedro entendeu que não precisa mais lavar a cabeça e as mãos. Aí Pedro entendeu um monte de coisa. Segue-me. Quando Jesus está falando isso, Ele está dizendo: olha, veja o meu modelo. Compreende? Segue-me. Veja o meu modelo. Eu, sendo o Criador, o Rei da Glória, vim para servir. Você também vai servir. E que honra, meus amados irmãos, quando nós descobrimos que o que nos leva à maturidade é a posição de servo, de poder ajudar. Tem um ditado bem popular que a gente usa até dizer, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Simples assim, pastor? Simples assim, bem bíblico. Entenderam? Então não se frustre, porque o diabo vai estar querendo bloquear o seu caminho, bloquear o seu ministério. Essa igreja, tão pouco tempo que está aqui, quantas pessoas já passaram por aqui? Uns saíram felizes, outros saíram tristes. Porque não entendeu que o chamado foi para servir, não para ser servido. Jesus Cristo falou várias vezes: eu vim para ser servido e não para servir. Hein? Alguns perceberam, né? Hein? Foi assim não que ele falou? Eu vim para servir. Você sabe o que é que mais tem causado depressão nas pessoas nesses últimos tempos? Falta de sentido na vida. Porque o homem foi feito para isso. Eu quero que Israel saia para me oferecer culto no deserto. Servir a Deus. Mas nós estamos trocando as posições.
Nós achamos que Deus é que deve nos servir, ainda que Ele nos abençoe, mas nós devemos nos posicionar e servir primeiro. Aí vamos viver felizes, sem depressão, sem tristeza, achando utilidade na obra. Ah, pastor, mas é muito difícil, não é? Quando você está ali trabalhando de 1 a 1, é complicado, ninguém vê meu trabalho. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho em que você tem que seguir a Jesus. Jesus, para uma criança ele falava, para uma multidão ele falava. Não importava. Não era questão de plateia, era questão de estar fazendo a vontade do Pai. Ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele, enquanto servia, ele ficava saudável, ele ficava alegre, ele ficava feliz. Uma mulher desprezada pela sociedade, sentada. Não que a mulher não tenha valor, mas aquela mulher em especial era uma mulher desprezada, sentada à beira do poço, mas ele gastou tempo em ministrar naquela vida. Oh, que benefício há para a vida daqueles que descobrem esse segredo, de que a alegria está em nós percebermos que temos um ministério, que temos uma chamada. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos, para que até que o Senhor volte, nós possamos levar a sério a nossa chamada. Vamos pedir isso a Deus em oração. E se alguém não descobriu a sua vocação, como é triste a gente viver sem descobrir a nossa vocação. A igreja tem uma vocação, e cada um de nós temos uma vocação em particular, temos uma chamada em particular. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, para nós descobrirmos o valor que há em servir a Ti, em servirmos ao próximo, pois enquanto estamos servindo ao Senhor, é o tempo que estamos servindo ao próximo, e se estamos servindo ao próximo, é porque estamos servindo ao Senhor. Nos ajuda, nos auxilia nisso. Eu te peço, não permita que os obstáculos, que sabemos que o diabo sempre vai colocar diante de nós, obstáculos, venha nos impedir na caminhada do serviço, venha nos atrapalhar no caminho, que ele queira nos peneirar, Senhor, não permita, não permita. Pelo contrário, ajuda-nos a descobrir, Senhor, a nossa vocação, a nossa chamada. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos chamou para te seguir. E ao te seguir, seguiremos em humildade, ouvindo a direção do Senhor. Existem ministérios estabelecidos antes do rio, mas os verdadeiros ministérios são estabelecidos depois do rio. Ajuda-nos a passar pelo rio, Senhor, sem sofrer perdas, sem sofrer danos. Meu Deus, nos ajuda para nós não perdermos a nossa salvação, nos entristecermos, estarmos lutando toda a noite sem apanhar sequer um peixe, dos bloqueios, das determinações do Senhor, que nós não viemos lutar contra, mas que tenhamos ouvidos para ouvir, para perceber a tarefa, a chamada, a vocação. Oh, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos como igreja a cumprir o nosso propósito. Quantas almas, quantas casas, quantos casais, quantas famílias que necessitam de uma orientação, de um acompanhamento, de uma palavra. Orienta-nos, firma os nossos passos, firma-nos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender que não existe prazer maior do que uma vida oferecida ao Senhor, colocada sobre o Teu altar, queimado sobre o Teu fogo, para que suba um cheiro suave diante do Senhor. Ajuda-nos nos oferecer para Ti. Ajuda-nos
para cumprirmos o nosso ministério. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra. Vocês se sentiram edificados? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Então vamos cumprir a palavra de hoje. Vamos sair procurando pessoas, falando de Jesus, convocando pessoas para ouvir o Evangelho. Nós precisamos trazer pessoas para a casa de Deus, irmãos. Pode distribuir, irmão. Precisamos trazer pessoas para a casa de Deus. Precisamos cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida. Entrou na sua sala, no seu trabalho, fala de Jesus. Foi comprar qualquer coisa no seu comércio, fala de Jesus. Vamos falar de Jesus em tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando. Amém? Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. É interessante esse trecho aqui, que Paulo está explicando para os irmãos
que o ser dizimista, o ser ofertante na casa de Deus, não depende da necessidade de quem está na frente da obra. Porque eu já ouvi algumas pessoas, às vezes, dizer assim, mas aquela igreja é tão simplesinha, é tão humilde, o pastor é tão pobrezinho. Então, porque o pastor é tão pobrezinho, ele tem que botar uma moeda, tem que botar uma oferta, porque o pastor é muito pobrezinho. Mas não é por esse motivo que a gente dizima, que a gente oferta, não, irmãos. Quem é dizimista e quem é ofertante tem um compromisso com o Senhor e sabe por que é que ele se tornou um dizimista e um ofertante. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não espera que você seja dizimista porque a sua igreja é pobrezinha ou porque a sua igreja precisa. O que Deus precisa saber é se você está disposto a ser fiel. Se você entendeu qual é o chamado e qual é o compromisso que Ele tem com você. Deus não faz acepção. Quem tem dízimo de 10, de 100, de 1.000, de 20 mil. O que Deus quer é abrir as janelas dos céus e abençoar de uma forma superabundante aqueles que se colocaram no caminho da fidelidade. Aqueles que entenderam que Deus é o provedor e que Ele não fica devendo nada a ninguém. Agora, se o seu chamado, se a sua fé é para ficar sempre ali com 10, com 100, ali o seu dízimo é sempre esse, porque você não consegue alçar outros voos, vamos perguntar a Deus o que está acontecendo. Vamos ver de Deus o que está havendo. Porque as bênçãos de Deus estão disponíveis para todos. O que está acontecendo com a minha vida, Senhor? Diga isso para o Senhor. E com certeza Deus vai lhe responder. E as bênçãos do Senhor estarão sempre dispostas e disponíveis para aqueles que andam em fidelidade com Ele. Vamos orar neste momento. Pai, nós chegamos à Tua presença agora, Senhor, apresentando a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, a palavra que eu trouxe para os nossos irmãos agora é a forma como Tu tem me ensinado, Senhor, que fidelidade não depende de quem está na administração daquilo que eu trago à Tua casa, mas sim, Senhor, do meu compromisso contigo. Eu sei, Senhor, que Tu não fica devendo nada para ninguém. E eu te peço, Pai, abre os nossos olhos para que possamos entender qual é o mistério de toda a divulgação, de toda a provisão, de toda a abertura de portas que Tu tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a Tua fidelidade, Senhor, honre a fidelidade dos meus irmãos e a minha. Que nós possamos, Senhor, ser honrados por Ti, pela fidelidade que temos colocado diante de Ti e pela forma como entendemos qual é o nosso compromisso contigo. Pai, o homem não sabe recompensar. O homem não sabe fazer nada que não seja orientado e feito por Ti. Por isso, Senhor, abençoa os Teus filhos. Unge-nos com a unção de prosperidade, porque nós dependemos disso, Senhor. Nós precisamos que o nosso trabalho seja feliz e próspero, para que possamos abençoar, como a Tua palavra diz, Tu nos abençoaria e nós seríamos uma bênção. Senhor, nós queremos ser bênção para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos servir ao Senhor com alegria. Senhor, minha vida oferecer. Pois
glória a Deus. No mês de março é o mês de homenagem às mulheres. Então, o departamento infantil está organizando alguma coisa para o Dia das Mulheres, mas nós, mulheres, também teremos um dia especial para nós. No dia 27 de março, nós teremos aqui um chá de mulheres de todas as idades, não é? E nós teremos a presença da psicóloga Sheina Bueno. Ela já esteve conosco e algumas das irmãs disseram: vamos trazer Sheina de novo, que foi muito bom. E graças a Deus, quando eu conversei com ela sobre a possibilidade, ela estava com a agenda disponível para essa data e já confirmou que estará conosco, dia 27 de março. Então, no decorrer aí desses dias, nós vamos nos conversando sobre como organizarmos, para termos um momento como nós gostamos, né? Das coisas bem arrumadinhas, bem bonitinhas, com coisas gostosas. Os irmãos não fiquem com ciúmes, não. Arruma uma coisa para vocês fazerem também nesse dia. Alguns que têm criança pequena, fiquem em casa tomando conta das crianças. E nós vamos ficar muito felizes e agradecidas por vocês fazerem isso. Vai ser uma forma de vocês nos honrarem também como mulher. Tá certo? Então, anotem, por favor, na sua agenda, tragam amigas, vamos convidar alguém, porque é muito importante, irmãos, que a gente traga esses momentos, mulheres que estão precisando de ouvir uma palavra para se animar, não é? A autoestima da mulher, muitas vezes, precisa de um up, né? E a gente precisa sempre estar conversando algumas coisas nossas para estar nos alegrando e trazendo um momento feliz e também sendo ensinadas pelo Senhor. Então, nós teremos esse dia especial somente para mulheres, ok? Na terça-feira, depois nós iremos passar o aviso, o pastor deve ver como é que vai ficar o culto de terça-feira, devido ao novo decreto de até 20 horas, né? O toque de recolher passou de 22 para 20 horas, a partir de amanhã. Então, depois ele deve dar o aviso de como ficará o culto de terça-feira. Quinta-feira, pela manhã, nós teremos círculo de oração. Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que é a primeira vez que está conosco? Não? Esse casal aí atrás já esteve conosco? Que está de máscara assim, distante, a gente não... ok, glória a Deus. De máscara e distante, a gente não consegue enxergar bem. Nós estamos recebendo a visita de Samuel Júnior. É filho do irmão Samuel e da irmã Gildete. Ele é a primeira vez que está conosco. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de Samuel. Fiquei muito feliz, Samu, com sua visita. Samuelzinho eu vi pequenininho. Na verdade, não vi nascer porque não estava aqui quando ele nasceu, né? Mas vi muito... Estava sim. Estava. Samuelzinho estava aqui. Samara eu vi bebezinha. A mãe começou a trabalhar com família assim que teve Samara, ainda estava amamentando e já estava trabalhando com casais. É um casal abençoado, que Deus tem usado muito para trabalhar com famílias. Amém? Então, vamos ficar de pé neste momento. Eu vou convidar o irmão Almeida para vir fazer essa oração final. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada. E não esqueçam, no próximo domingo, vamos convidar pessoas. Se vocês se sentiram abençoados, então convidem outros para serem abençoados também. Glória a Deus, Pai, Senhor, para os irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua presença, Senhor, neste lugar, por sua mão operando, ó Deus, em nosso meio, pela mensagem que ouvimos, ó Deus, a respeito da tua graça, do teu amor, da tua bondade, mas também da responsabilidade que temos, ó Deus, como servos teu, Pai, de fazermos a tua vontade, a tua obra, Senhor. Cada dia, Senhor, abre nossa mente e nosso coração para entender, e entendendo, Senhor, nos ajuda
a praticar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que pratiquemos, Senhor. Aumenta a nossa fé a cada dia, Senhor, a nossa esperança de estar mais perto de Ti, sabendo que o Senhor está perto, Pai, que a Sua vinda, Senhor, é certa. Aumenta, Senhor, a nossa confiança em Ti, Pai Santo, e faz-nos, ó Deus, a cada dia ser servos Teu, Pai, obediente, Senhor, à Tua palavra, Pai Santo. Leva-nos em paz, Senhor, para nossos lares, com segurança, com mão forte, com braço poderoso, Senhor, e nos dá uma semana de vitória, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Senhor, que nenhum mal venha suceder a nós, Senhor, mas que nossos lares, nossa casa, nossos filhos, nossos familiares, Senhor, seja alcançado por Tua mão potente e Teu braço poderoso. Continua agindo, Senhor, neste lugar, abençoa os pastores, Senhor, e dá força e graça a cada dia, Senhor, para que eles sejam dispenseiros, Senhor, para nós, Pai Santo. Que a cada dia, Senhor, venhamos a ter, Pai, a esperança, Pai, nesses dias de luta, dificuldade e turbulência, Pai, mas ajuda-nos a confiar em Ti, Pai, nos ajuda-nos a abrigarmos, Senhor, em Ti, Pai, aumenta a nossa confiança, a nossa fé em Ti, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Estenda suas mãos assim, em uma atitude de fé, num ponto de contato com a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus, seja com a vida da igreja e os que creem, diz bem forte, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana abençoada para a glória do nome de Jesus. Amém.